Olá, meus amigos, novamente com vocês, o Radar do Mundo Judaico. Hoje falando sobre um grupo interessantíssimo de negros de Uganda que se converteram ao judaísmo. Se você for como eu, provavelmente você nunca ouviu falar em Samei Kakungulo. Kakungulo era um órfão que seguiu uma brilhante carreira militar e política no fim do século XIX e início do século XX. Ele foi aliado dos ingleses e os ajudou decisivamente a conquistar Uganda na virada do século XIX. Por isso, esperava ser nomeado Kabaka, da área de Buganda, um título similar a rei. Mas os ingleses optaram por nomear um branco como governador da área. Em 1913, vendo que suas aspirações políticas não ocorreriam, ele se sentiu usado pelos ingleses, abandonou o exército e passou a dedicar-se ao estudo da fé. Durante a sua juventude, Samei Kakungulo foi convertido ao cristianismo protestante por missionários ingleses que o ensinaram a ler a Bíblia em Swahili. No intuito de mostrar aos ugandeses que não deveriam rejeitar a nova fé, eles divulgavam que essa fé foi introduzida aos ingleses por uma raça externa, chamada judeus. Portanto, não havia nada errado em aceitar uma fé trazida de longe. Kakungulo recebeu uma Bíblia em Swahili e a partir de 1913, quando abandonou o exército, começou a ter muitas dúvidas sobre a interpretação cristã. Ele achava, por exemplo, que o Shabat deveria ser no sábado e não no domingo. Haja visto que Jesus morreu na sexta-feira e sua mãe não foi ao túmulo no sábado. Estudando a Bíblia, ele foi se distanciando gradativamente do cristianismo e adotando costumes judaicos, gradativamente se definindo como judeu, ainda que mantendo alguns princípios cristãos, inclusive o batismo. Como líder inconteste de um grupo tribal, ele levou o grupo que o circundava, que era composto de mais ou menos 3.000 pessoas, a aceitarem o judaísmo e fundou o que foi chamado de Abayudaya. Ele convenceu seus seguidores a fazer a circuncisão, a cuidar do Shabat e passou a usar nomes bíblicos. Seus filhos são Yehuda, Israel, Nimrod, Abraham, Yona e Miriam. Em 1922, ele publicou um livro chamado Cotações do Livro Sagrado, onde ele deixava claro o seu afastamento do cristianismo para aceitar o judaísmo da forma que ele o compreendia. Até então, Kakungulo jamais tinha encontrado algum judeu ou tido qualquer contato com a cultura judaica, exceto via o Velho Testamento. Tudo começa a mudar em 1925. Os ingleses trazem para Uganda engenheiros, operadores de máquina e corpo médicos, entre os quais vários judeus. 2 desses judeus, de forma absolutamente casual, vão à cidade de Mbale e lá se deparam com esse grupo. Eles então explicam a Kakungulo que existem judeus ortodoxos, explicam a constituição das comunidades judaicas e o Abayudaya abandonam o batismo, aprendem um pouco de hebraico e Kakungulo aproxima o seu grupo rapidamente de práticas judaicas convencionais. Líderes cristãos da Inglaterra tentaram fazer com que Kakungulo voltasse à sua fé, mas ele respondeu numa carta usando textos bíblicos como Zacarias capítulo 8, versículo 23, que mostrava que o caminho correto é o judaísmo. Os Abayudaya passaram a respeitar estritamente o Shabat, aprenderam e praticaram as leis de abate ritual, passaram a cozinhar na sexta-feira também para o sábado e passaram a trabalhar aos domingos. Através de um judeu de nome Yosef, eles aprendem rezas em hebraico e passam a usar um xale branco para orações, já que Yosef também o usava. Quando Yosef vai embora, ele deixa uma Bíblia judaica em hebraico e em inglês para essa comunidade. 2 anos mais tarde, em 1927, um construtor de estrada de ferro inglês, de nome Isaías Yari, chega a Tororo, uma cidade a 40 quilômetros de Mbale, para construir um ramal ferroviário. Na procura por trabalhadores, ele encontra Kakungulo e eles se aproximam.
Yaris e o seu filho Salomão percebem tratarem-se de pessoas que cuidam do judaísmo e eles começam a passar o Shabat na comunidade e rezam com eles. Ele também os contrata para trabalhar na construção da estrada de ferro, mas ele os dispensa do trabalho no Shabat. Os ingleses se irritam com isso e transferem Yari depois de apenas 3 meses para outra região de Uganda. 10 anos mais tarde, em 1937, chega a Mbale um judeu vindo da Índia, David Salomon. Num dia, ele se vê cercado por membros do grupo Abayudaya e ele pergunta a eles o que eles querem. Eles respondem que souberam que ele era judeu e eles queriam estar juntos por serem também judeus. Salomão pensou tratar-se de uma brincadeira, mas ao ver que eles carregavam uma Bíblia em hebraico e em inglês, que havia sido presente de Yosef em 1925, que eles cobriam suas cabeças e que sabiam rezar um pouco em hebraico, ele se junta ao grupo. Até 1965, a Bíblia de Yosef, junto com uma mezuzá que foi dada por David Salomão e afixada na casa de Kakumbuli, e um talit recebido no ano de 1965 eram os 3 únicos artigos judaicos na aldeia, apesar do estrito cumprimento das festas bíblicas, do Shabat, dos jejuns, da Kashrut e até de Sukkot. A absoluta falta de contato com outros judeus foi diminuindo gradativamente o número de Abayudaias. Qualquer casamento de um membro Abayudaia com alguém de fora da comunidade eliminava o membro da comunidade, e isso também ajudou a diminuí-la. Em 1971, Idi Amin realiza um golpe de Estado e inicia um reino de terror, no qual ele mata entre 300 e 500 mil pessoas assassinadas. Em 1972, Idi Amin proíbe o judaísmo em Uganda, destrói todas as sinagogas no país, incluindo a sinagoga Nabutumba, a primeira do país, construída em 1919. Os Abayudaya passam a realizar seus serviços religiosos em bosques ou em cavernas. Isso leva a uma acelerada diminuição dos membros. Ao fim da ditadura de Idi Amin, sobram apenas 300 Abayudaya. A comunidade começa a crescer novamente a partir de 1995. E em 2003 recebeu a visita de um Beit Din, um tribunal rabínico composto por 3 rabinos dos Estados Unidos, um rabino de Israel e um estudante de rabinato. O grupo compreendia o rabino Howard Goren, da congregação Tikvat Israel, da cidade de Rockville, em Maryland, o rabino Joseph Browser, de Little Neck Jewish Center, em Little Neck, no estado de Nova York, e o rabino Scott Glass, do templo Bethel, na cidade de Ithaca, também em Nova York. Além do rabino Andrew Sachs, que além de rabino, era também um moelo, um especialista em circuncisão ritual e diretor da Assembleia Rabínica Conservadora de Israel. Junto a eles veio também Moshe Kotel, um estudante de rabinato da cidade de Nova York, e, ajudados por Gershon Simoso, que era então o líder espiritual já dos Abayudaya e que havia feito a sua conversão nos Estados Unidos 6 meses antes, esse grupo procedeu um longo ritual de conversão. Durante 11 dias, 2 tribunais de conversões foram estabelecidos, pessoa a pessoa foi entrevistado e 300 Abayudaya se converteram ao judaísmo pelo rito conservador, que é o mesmo rito praticado na Congregação Israelita Paulista, em São Paulo, e pelo Grupo Midrash, no Rio de Janeiro. Alguns foram recusados porque não tinham conhecimento suficiente do judaísmo. E um grupo de 150 a 200 recusaram-se a fazer a conversão porque se consideravam judeus desde seu nascimento. No mesmo ano, Gershon Simoso viaja para os Estados Unidos para estudar na Escola de Rabinato Ziegler, na American Jewish University em Los Angeles. Ele passa 5 anos estudando para rabinato, forma-se rabino pelo rito conservador e volta a Uganda. Ele cria uma escola primária judaica com o nome de Hadassah e um secundário judaico que, para se manter, aceita também crianças de outras religiões.
eles recebem 2 rolos de Torá e constroem uma sinagoga de tijolos, ao invés da antiga, que era construída em madeira e sapé. O rabino Gershon Simoso consegue, através do seu trabalho espiritual, ampliar a comunidade. Ela chega rapidamente a 1000 membros e ele se candidata ao parlamento de Uganda, não sendo eleito em 2008. Volta a candidatar-se em 2016 e é eleito para o parlamento, sendo o único judeu e o único Abayudaia no parlamento de Uganda desde 2016. O rabino Abayudaia também converte mais 250 negros que se convertem ao judaísmo, mas não só de Uganda. Eles vêm de diversas áreas, bem longe de Mbale para a conversão, mas também vêm candidatos à conversão do Quênia, da Nigéria e da África do Sul. Hoje, a comunidade Abayudaia ainda não é reconhecida como judia aqui em Israel por ter feito a sua conversão pelo rito conservador e não ortodoxo. Mas os rabinos que visitaram a comunidade dizem que o tipo de vida que eles levam é extremamente mais religioso, muito mais próximo da ortodoxia do que os conservadores norte-americanos. Amigos, por hoje é o que tínhamos a falar com vocês. Eu lhes deixo aqui um imenso abraço. Os convido para a próxima segunda-feira para ouvirem o nosso tradicional noticiário de Israel por Marcos L. Ziskin. E na próxima quinta-feira, se Deus quiser, mais um programa do Radar do Mundo Judaico. E vamos falar sobre um assunto muito interessante na próxima quinta, que é a curiosidade judaica e a sua influência dentro da nossa comunidade. Um grande abraço a vocês e até a próxima segunda ou a próxima quinta, se Deus quiser. Não se esqueça, no entanto, se você ainda não fez, inscreva-se no canal, acione o sininho, deixe o seu like e deixe o seu comentário. Um grande abraço e até a próxima, meus amigos.